Vamos lá continuar a parte da igreja, que eram 4 páginas ontem, não deu tempo de terminar, né? Muita coisa. Então eu vou retomar aqui na página 47, lá embaixo, a pergunta, né, 163, e aí então a gente continua daqui para frente, tá certo? Na verdade, 162 até para retomar bem certinho mesmo. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita. Nela, como numa pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma. Em que consiste a alma da Igreja? A alma da Igreja consiste no que ela tem de interior e espiritual, isto é, a fé, a esperança e a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. E o corpo da igreja em que consiste? O corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, quer na associação dos seus membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. Para nos salvarmos, basta sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica? Não basta para nos salvarmos sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos membros vivos. Quais são os membros vivos da Igreja? Os membros vivos da Igreja são todos os justos, e só eles, isto é, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é aí que está o problema. Um monte de gente acha que para ser salvo basta ir na missa domingo e está tudo certo, resolvido. Uns até falam assim, quer saber, eu vou no sábado à noite, que aí eu fico com o domingo livre, então eu já vou no sábado à noite, que a igreja permite, então eu vou no sábado à noite. Então, acontece que isso é só uma pequena parte do processo e, na verdade, uma pessoa que não busca viver como Cristo, uma pessoa que não busca assemelhar sua vida a Ele, uma pessoa que não busca conversão, que não procura seguir o caminho de Jesus, aí descrito, os mandamentos do Senhor aí escritos e também os exemplos nas Sagradas Escrituras, não procura se orientar pelo Sagrado Magistério e pela Sagrada Tradição da Igreja em obediência à Santa Igreja de 2000 anos, não procura viver como os santos, é claro, são vários exemplos de santos diferentes, mas às vezes você toma por modelo um santo que te chamou mais a atenção, puxa, esse santo aqui tem tudo a ver, olha essa santa, a vida dela é parecida aqui com a minha, apesar de ela estar no mosteiro, mas muita coisa é próxima. Ou essa aqui era esse santo, ou essa santa era leiga, e olha, tem tudo a ver comigo. Você está entendendo? Então, de verdade, ou a gente busca seguir realmente o caminho do Senhor, ou nem adianta ir à missa. Não adianta ir à missa, porque daí a pessoa recebe o Cristo em pecado, recebe a Eucaristia em pecado e já está condenada, como nos ensinou São Paulo. Pronto, acabou. É pior, seria melhor que a pessoa não fosse, porque pelo menos não receberia o corpo e o sangue de Cristo. Mas é claro que eu estou falando isso até o Papa Bento XVI, até 9 anos atrás. Não agora. Agora não, agora nós sabemos que o cisma já aconteceu. Botaram o nosso Papa, o verdadeiro Papa, para fora. Colocaram outro no lugar que não é Papa. E o resumo do campeonato é isso que vocês estão vendo. Uma igreja em constante revolução. Então, em degradação total para o inferno. Com esse monte de gente do clero, porque tem gente do clero aí mais velho do que eu, que faz cada coisa, que é de deixar o cabelo em pé, de cair os cabelos, sabe? É de ficar careca, como é que pode a pessoa fazer um negócio desse? Então, a destruição que eles não conseguiram lá atrás, oba, estamos chegando, vamos tentar até o último suspiro. Tem gente morrendo aí, mas até o último suspiro é contra a igreja, é contra a verdadeira igreja, é uma coisa impressionante. Essa geração que vem antes de nós aí, o pessoal mais velho, a geração que vem antes de nós aí é do apá virado. Tem uma turma, nem gente boa, mas olha, tem uma turma também que, por outro lado, vou te contar um negócio, 1 vale por 10, no sentido péssimo, né, da expressão. Então não basta a pessoa só... Bom, agora não adianta mais a pessoa ir à missa, porque o Senhor não está mais lá. Mas antes também não bastava só ir, eu vou na igreja, ah não, mas aí tem um pessoal assim que é mais participativo, né? Participa lá da Irmandade, lá da Congregação, enfim, do Sagrado Coração, participo também nas quintas-feiras, participo, sou ministro da Eucaristia, eu faço alguma coisa aqui, me projeto, né, no meio dos outros, pronto, sou mais chegado do padre, não adianta nada.
É pior para a pessoa, uma pessoa que está a serviço de Deus e que também não busca a Deus, está mais condenada ainda, o castigo é pior. Porque está já recebendo o seu pagamento, como Jesus ensinou, a pessoa está ali só para aparecer. Quantos desses não tem aí na igreja que você ia, que você não conhece? Que você conhecia lá, aquele pessoal que estava lá só para aparecer. Muitas vezes é uma questão psicológica, né? Quer aparecer, então fica lá se mostrando. Outras vezes até mesmo uma questão de contatos aí profissionais. É legal ser diácono, porque no lugar que eu trabalho eu faço mais contatos com os católicos e aí eles não desconfiam de mim, que eu estou trabalhando, meu serviço não é tudo isso, mas eu sou diácono, eu faço parte do clero. E eu conheço gente assim. Tá certo? Que inclusive gente assim que eu confiei que me deu prejuízo. Porque você nunca vai achar que a pessoa é do clero, porque diácono já é do clero, você nunca vai achar que a pessoa vai ter esse tipo de atitude, mas isso é o outro Emílio, né? O Emílio antes de saber tudo que ele sabe hoje, né? É lá atrás, se soubesse o que eu sei hoje, a conversa ia ser diferente, nem contratava o serviço da pessoa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não basta apenas a pessoa ter a igreja doméstica, não basta apenas a pessoa ter o altar da igreja doméstica bonitinho, bem arrumadinho, esse é o começo de tudo. Começa assim, você dizendo sim para o Senhor, mas comece e tem que continuar. Você não pode parar no meio do caminho, não vai ficar recebendo aí a comunhão indignamente, é comunhão espiritual, gente, ela tem valor, um valor alto. O Senhor apareceu para uma santa, ele tinha 2 cálices na mão, um de ouro e um de prata. Ele falou para ela que ela estava muito em dúvida se a comunhão espiritual valia. Ele falou para ela, olha, as suas comunhões eucarísticas eu coloco aqui no cálice de ouro, e as suas comunhões espirituais eu coloco no cálice de prata. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é mais do que aceito e é mais do que aprovado, não só pela igreja, como pelo céu, pelo próprio nosso Senhor. Portanto, nós não podemos receber indignamente a comunhão espiritual, certo? É por aí. Você não pode simplesmente dizer, eu sou da igreja verdadeira, eu sou igreja doméstica e levo a mesma vida que levava antes. Dá licença, era para ter mudado de vida, porque o cristão é seguidor de Cristo. Dia a dia, passo a passo, minuto a minuto, ele tem que estar se observando para ver se ele está agindo como Cristo. E se ele não está, ele precisa resolver o problema, ele precisa, assim, conformar o coração dele ao coração de Jesus. Ele precisa realmente ser um imitador de Cristo, por isso aquele livro Imitação de Cristo, que a gente sempre recomenda você estudar, ler. Então, deu para entender, né? Não adianta só ir à missa, agora não adianta mais nada mesmo, mas não adiantava só ir à missa e também não adianta só ter igreja doméstica em casa. O que adianta, além disso, ótimo, essa aí é uma parte boa da questão, mas a outra parte é seguir Jesus. Caso contrário, gente, não é mágica, não é gênio da lâmpada, eu tenho esse desejo, plim, desejo resolvido, mestre, não é assim. Tá certo? Então, um membro vivo da igreja, ele procura seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, está dentro da igreja, obedece à Santa Igreja. Esse faz parte do corpo vivo da igreja. Tá certo? Aqueles que estão na graça de Deus, para estar na graça de Deus, precisa estar sem pecado ao máximo. E se você caiu em pecado, já faz confissão espiritual. Se for um pecado leve, já é o ato de contrição. E quais são nela os membros mortos? Membros mortos da igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. Eles são mortos. Pecado mortal mata a alma, mata a salvação, acaba com a pessoa, ela vai terminar no inferno. Morte eterna. Mas não é essa morte, morri. Não. Vai morrer a cada minuto no inferno sendo torturado pelos demônios para sempre, eternidade inteira, que não tem fim. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Olha aí, Jorge Mário Bergoglio, vê se você entende o que o predecessor aqui, olha, São Pio X, ele é santo, vê se você entende o que ele falou para você. Tá bom, Jorge Mário Bergoglio e clero modernista, clero excomungado que fica ensinando errado às pessoas, a igreja é a mesma, não muda nunca. A igreja não muda, o catecismo de São Pio X continua valendo. Então vê se vocês entendem de uma vez por todas isso daqui. Pode-se salvar alguém fora da igreja católica apostólica romana? Resposta, não. Está escrito aqui, não tem salvação fora da igreja católica apostólica romana, não.
Não, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode se salvar, como ninguém pôde se salvar do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. Depois que começou, que foi fechada a porta da Arca de Noé por fora por Deus e começou a chover, daí ninguém mais entrava. Enquanto estava aberto, quem foi que quis entrar? Quem foi que pegou uma machadinha e falou, Noé, tudo bem, eu sou Carlão, é o seguinte, olha, eu vou ajudar você aí, depois você me garante um espacinho, eu quero ir embora daqui, eu não quero morrer afogado. Nem isso. Ninguém estava nem aí. Só que depois, quando a arca foi fechada por fora, o Noé, ele mesmo, não podia fazer a burrada de abrir para quem estava lá fora. É igual nos 3 dias de escuridão. Nos 3 dias de escuridão, a sua igreja doméstica é uma arca de Noé. Você está aí na frente do altar, o demônio não vai atrás de você. De quem está na sua casa, se não for convertido, não posso garantir, mas atrás de você ele não vai. Lá fora você não pode nem pensar em olhar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos na igreja que é a verdadeira arca de Noé, a verdadeira igreja, a verdadeira arca de Noé para esses tempos que são os últimos. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, e por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. E sempre tem, falando no Antigo Testamento do Cristo, é justamente o Messias, o Salvador do povo, o Salvador do mundo, sempre aparece. Vai estudando ali o Antigo Testamento, você vai ver que aparece a figura do Cristo. É por isso Jesus Cristo, certo? Mas quem se reencontrasse, vamos de novo, mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja, poderia se salvar? Quem se encontrando sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao menos implícito, de o receber, e além disso procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. Vocês não têm ideia de como massacraram e massacram esse santo padre, esse aqui é santo mesmo, São Pio X, por causa dele falar do batismo de desejo. Vocês não têm ideia de como tem gente até hoje das missas em latim descendo a ripa do pobre São Pio X. E ele estava sendo modernista, que é isso, não é por aí, como assim? Batismo de desejo, não existe isso, blá, blá, blá. Acontece que nosso Senhor Jesus Cristo, caros ignorantes, acontece que nosso Senhor Jesus Cristo mostrou para Santa Brígida diversos julgamentos de almas. E num deles ele mostra o julgamento de 4 leigos, um deles é pagão. E Jesus acolhe o pagão porque ele diz assim, você queria me conhecer, mas não teve quem te ensinasse. Você procurava andar direito, mas não tinha quem te ensinasse sobre mim. Então eu vou acolher você, vem para cá, meu amigo. Entende? Porque é assim, a pessoa quer tanto Cristo, quer tanto ser certo, quer tanto seguir a Deus verdadeiro, ao Deus verdadeiro, e no entanto ela não teve oportunidade. E aí então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor leva isso em consideração, não está nada contrário, isso são séculos atrás desse catecismo. Qual é o problema dessa gente? Eles querem criticar todo mundo, menos Jorge Mário Bergoglio, É assim, do Bento XVI para trás, critica o Bento XVI, critica ali o João Paulo II, opa, vamos pular pelo Paulo VI, a gente não fala muito, alguma coisa do João 23, já estão criticando aí para trás. Tem gente capaz de criticar o Papa Pio V, do Concílio de Trento, e dizem que são católicos. Meu Deus do céu, cuidado com o que você lê na internet, tenha muito cuidado. Isso é o que ensina a Santa Igreja. E quem, sendo, embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática seus ensinamentos, esse se salvaria? Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática seus ensinamentos, esse seria membro morto, e portanto não se salvaria, porque a salvação de um adulto requer não só o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé.
Olha só, a salvação de um adulto requer não só o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Mas, gente, claro, o sujeito é batizado, o sujeito tem fé em Cristo Jesus, ele simplesmente vai seguir o caminho do Senhor ou não. A fé da pessoa é assim: eu acredito que Jesus existiu. Muito bem, tudo bem. O que está passando na novela da Globo agora? 6h25, hein? Não dá, não tem condição nenhuma uma coisa dessa. Simplesmente, se a pessoa acredita em Cristo, ela obedece o que o Senhor lhe ensinou. Senão ela só acha que existiu o Cristo histórico, mas não o Cristo Salvador do mundo, não o Cristo Messias, não o Cristo Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem. Porque se você acredita no Deus feito homem, fala, bom, mais do que nunca me foi revelado, ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem que desceu para me salvar. Eu quero ouvir tudo que esse homem falou aqui no mundo, eu quero ler o que Jesus Cristo falou várias vezes, até eu me impregnar de Jesus, eu quero imitar o Cristo, eu quero ser um novo Cristo no mundo, pelo menos em termos de comportamento. Eu quero seguir o Senhor a sério, porque eu vou ser cobrado por tudo isso depois. Eu quero a salvação. E o Senhor está me dando a chance da salvação, mas se eu não colocar em prática, o que adianta? Nada. Está entendendo? Então, aí a pessoa é tida como um membro morto. Não adianta ir lá na missa. Agora não adianta mais mesmo, mas não adianta. Não adianta nem sair aí com camiseta aí de irmandade, congregação. Não adianta. Não adianta, a pessoa já era. Faz uma beleza, é bonito para os outros verem, mas para o céu está fazendo feio, feio, feio aos montes. A enésima potência, para quem lembra um pouquinho de matemática. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja nos ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Pronto, acabou. Não é religião self-service. O próprio Papa Bento XVI criticou isso. Certa vez ele falou, olha, o problema é que tem católico que acha que é uma religião self-service. Não é, gente. Ou você pega o prato inteiro ou não é nada. Não tem essa. Não tem essa de você chegar e falar assim, dá para tirar uma alface? Eu não gosto muito de alface, obrigado. Feijão também tira, tá? Não dá. Royal Marmitex inteiro não é nada. Mal comparando, né? Essa alegoria que eu estou fazendo. Ou é tudo ou não é nada, não dá para ficar escolhendo. E é aí que está o problema. Tem igreja aí que se diz católica, mas que não aceitou vários dogmas da nossa igreja. Então, como assim? Mas como assim? Entraram em cisma com a igreja lá atrás. E não aceitaram vários dogmas e ensinamentos da Santa Igreja. Então, estão fora da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Acabou. Aí vem Jorge Mário Bergoglio, vamos unir todo mundo, que beleza. Vamos unir todo mundo, né? Sei. Vamos unir todo mundo que é da tua turma aí, todo mundo igreja invadida, porque os que são igreja verdadeira você não quer. E a gente também não quer, né, por sinal. Muito bem. Pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Não. Nas coisas que nos propõe para crermos, a igreja não pode se enganar, porque segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. Então, deixa eu explicar o seguinte, antes que venha um bergoliano, num vídeo aí mais para frente, colocando esse vídeo separado, antes que venha um bergoliano mais para frente, dizendo assim, então tem que acreditar e aceitar o Papa Francisco. Então, mas acontece que ele não é Papa. E nós temos um Papa aí para trás que diz exatamente isso, que se um dia aparecer um sucessor dele que falasse o contrário do que a Santa Igreja ensina, não o escutem, porque está no juramento do Papa que ele vai zelar pela sã doutrina da Igreja. Não está dizendo que ele tem que modificar, é a obrigação dele, arrebenta tudo, meu filho! Não é. Está lá dizendo que ele vai zelar pela Santa Igreja, pelo magistério, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras. Esse é o juramento que o indivíduo faz. Aí depois chega lá e muda tudo, não está nem aí que juramento, o que isso vale para eles? Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira igreja não erra, a verdadeira. Mas estamos falando de até o Papa Bento XVI, só, está bem claro, né? Pode enganar as meninas. A Igreja Católica, então, é infalível? Sim, a Igreja Católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e se tornam hereges. Então, essas pessoas que querem mudar a Igreja a qualquer custo, já perderam a fé e são hereges. Hereges, apóstatas, cismáticos. Gente que nega a sã doutrina da Igreja e trabalha contra ela.
trabalha contra ela, certo? Porque a Igreja Católica, aqui em cima, a Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. E detalhe é o seguinte, nós temos aí a revelação de uma santa, já li aqui para vocês, inclusive reconhecida pela Santa Igreja, que ela diz que enquanto tiver um católico no mundo com fé, umzinho só, pode matar todo mundo, mas se sobrar umzinho com fé, só por causa desse o demônio já não conseguiu vencer a igreja, as portas do inferno não puderam contra ela, porque cada um de nós é igreja, tijolinho vivo da igreja. Papa João Paulo II ensinava isso, destruam os prédios todos, acabe com tudo. A igreja não acaba, porque cada pessoa é um tijolinho, cada fiel é um tijolinho vivo da Santa Igreja. Pode destruir então tudo, tomar todos os prédios, explodir tudo, faz o que você quiser, mas a igreja não é o prédio, a igreja somos nós que temos Jesus no coração. Certo? Por que a Igreja Católica é tão perseguida? A Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador, e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Era assim. Até o Papa Bento XVI era assim. Lembra quando ele falou lá dos muçulmanos? Nossa, só polêmica no jornal, né? Mas caíram assim, matando em cima do Papa Bento XVI. E ele estava falando que é a doutrina verdadeira. Você vai estudar ali a doutrina islâmica, ele só estava falando da doutrina islâmica, nada mais e nada menos. E fizeram aquele escândalo com ele para tentar queimar a imagem dele. Tá certo? Então é claro que a Igreja Católica vai ser perseguida. Primeiro que é de Deus. É a única igreja no mundo que é de Deus, criada pelo Filho de Deus, Deus feito homem, Deus vivo aqui na terra. Começa por aí, o demônio então odeia. E segundo, que a igreja verdadeira é aquela que aponta os erros como Jesus fez. Mostra mesmo, está errado, isso é pecado, isso aqui é condenação. E mostra mesmo. Então, você não acha que em sendo de Deus e ainda por cima mostrando os erros da sociedade, que quer mais ir para o inferno, a gente vai ser amado, adorado, idolatrado, bababá, não vai. Vai ser perseguido, perseguido e perseguido, claro, até o final. Mas não podem contra nós. Podem acabar com alguns de nós, mas não todos nós. Porque o Senhor prometeu que estará conosco até o fim dos tempos e que as portas do inferno não poderão contra a Santa Igreja. Portanto, fé e coragem. Fé e coragem, Jesus está conosco. Terminando, há outros deveres dos católicos para com a Igreja? Todo e qualquer cristão deve ter para com a Igreja um amor ilimitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela e empenhar-se pela glória e aumento dela por todos os meios ao seu alcance. Está entendendo? Isso aqui já está de novo o mergulho contra o proselitismo. Agora estão querendo acabar com a conversão de São Paulo. Porque diz que a história da conversão de São Paulo é proselitismo. Está mostrando uma pessoa que não era católica, não era cristã, está se convertendo. Vamos acabar com essa data. Está correndo isso aí na Europa. Querem acabar com o 25 de janeiro. Porque essa data é assim, proselitismo cristão, não pode. E o que diz o Jorge Mário Bergoglio? Provavelmente está assinando embaixo já da conversa. É isso mesmo, né? Pensar que ele acabou de renovar mais uma vez o acordo com a China, vendendo aí os católicos da igreja que sobrou lá para o poder comunista constituído. É isso aí, tem gente que chama o indivíduo de papa, né? Eu não sei se eu rio ou se eu choro quando eu vejo essa gente escrever isso. Qual é a minha reação correta? Porque é assim, é de uma tristeza, de uma revolta, que não é brincadeira a pessoa se fazer de cega, né? Cego porque não quer ver, porque tem gente falando. Eu estou há 3 anos falando isso daí. Mas já deu mais de 3 anos agora. Então eu vou falar de novo, olha, todo e qualquer cristão deve ter para com a igreja um amor ilimitado, se considerar feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira. É a igreja que Deus deixou para nós, para nos levar, então, mostrar o caminho para nós da salvação. E empenhar-se pela glória da igreja e aumento dela por todos os meios ao seu alcance. Quais são todos os meios que você dispõe para o aumento da igreja?
O que é tudo que você pode fazer? Será que você está fazendo tudo que você pode? Porque o povinho de seita aí, eles fazem tudo que eles podem. Tudo. Olha o que gasta dinheiro até com panfleto para a rua. O que eles fazem não é brincadeira. Eles realmente, até cachorro quente, né? Lá em Taubaté, lá tinha uma igreja lá, dita evangélica, né? Que assim, a cada alguns meses, lá não sei dizer quantos meses, eles faziam tarde no domingo, tarde do cachorro quente. Cachorro quente grátis, algodão doce grátis, música, e papapá, refrigerante grátis. E pasme, né? A turma da paróquia que eu participava naquela época ia, muita gente ia. Aí uma das pessoas, a gente trabalhava na Missa das Crianças, né? Tinha um grupo de teatro na Missa das Crianças, né? E aí então, puxando assunto com uma dessas mães, né? Que a gente ouviu a conversa absurda, né? Falei assim, mas você não pode ir lá, como é que você vai lá? Não tem problema nenhum, eu só levo meu filho lá comer cachorro quente, gostoso, qual é o problema? Continua sendo católica. O problema é que você está pisando em solo herege, e que não é da sua igreja, e você não pode estar lá. Você está em pecado, sabia? Mas a sua salvação, o preço dela é um cachorro quente, então continua, vai fundo, que você acabou de vender a sua salvação por um cachorro quente e um copo de refrigerante, pronto. E dali eles, aquele papo para cá, aquela conversa mole para lá, quando via, tinha um monte de gente bandeando para aquela igrejinha, conseguindo. O objetivo é esse, ninguém dá nada de graça, né? Essa dá coisa de graça, você está querendo o quê mesmo? Pessoas aí, o mundo não dá as coisas de graça não, gente. Mais fácil a gente dar alguma coisa de graça, né, sem interesse nenhum, só agradar a Deus, ajudar um irmão, do que esse povo todo. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, divulgar a Santa Igreja ao máximo que nós pudermos. Isso quer dizer, já temos irmãos e irmãs fazendo um trabalho maravilhoso no grupo do Telegram. Vejo também vários deles também nas redes sociais. Aproveita, né? Vai pegar lá um escrito de um santo, vai pegar o Diário de Santa Faustina, vai pegar até mesmo Imitação de Cristo, vai pegar a frase de um Papa, enfim, vai pegar de outros santos, vai pegar das almas do purgatório, a pessoa vai sair distribuindo nas redes sociais dela. Isso mesmo. Aproveite, faça isso. Divulgue mesmo a sã doutrina, que é para as pessoas então entenderem realmente onde está a verdade, verdade verdadeira, a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é imutável, absoluta. Quanto a essa aí não tem argumento nenhum. Essa é a verdade e é o que realmente interessa, porque é o que vai prevalecer no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. A única verdade, a verdade é revelada, a única. O resto em volta é tudo mentira. Bom?